Bora falar dessa que é a segunda maior posição da minha carteira, Banco do Brasil. O Fundo Alasca, que é um dos maiores fundos e mais reconhecidos, zerou a sua posição no Banco do Brasil. E será que isso é um problema ou será que eles vão perder a grande leva que vai vir por aí? Vamos falar de uma reunião que o Banco BTG teve com os diretores do Banco do Brasil, em que eles trataram sobre dividendos, calotes no agro e no final eu quero mostrar qual seria hoje o meu preço de compra. Então, antes de mais nada, bora pro vídeo. Então, mostrando essa que foi uma bela movimentação do Fundo Alasca. Em meados de 2022, eles começaram a montar a sua posição. Ela chegou a ser 7,7% do patrimônio líquido do fundo, então eles surfaram toda essa alta do Banco do Brasil de meados de R$ 12 até os R$ 24. E quando eles acharam que estava muito esticado no início de 2024, eles começaram a desmontar a posição até praticamente nas máximas do BB. Então, aparentemente, eles acertaram em cheio nessa venda, mas talvez eles poderiam também perder uma próxima possível alta do Banco do Brasil, assim que houver uma recuperação. Então, falando sobre essa matéria em que o pessoal do BTG se encontrou com o pessoal da gestão do Banco do Brasil, então eles concluem que para 2026 a estatal deve passar mais um ano de ajuste, embora melhor do que 2025, quando o lucro despencou 60%. E o BTG ainda continua que o segundo TRI de 2026 deve ser um ponto-chave para poder avaliar se o Banco do Brasil vai conseguir melhorar os seus lucros, justamente porque é o período que marca os primeiros vencimentos de empréstimos da última safra, que já foi concedido sob uma nova política de crédito que nós vamos falar um pouco mais à frente. E tem muita gente que está acreditando que para o quarto TRI de 2025 ou primeiro TRI de 2026, o Banco do Brasil já possa explodir dentro dos seus lucros, mas hoje essa não é a minha expectativa, porque percebam que houve também uma crise de inadimplência no Bradesco em meados de 2019, e nesse período eles levaram cerca de 4 trimestres, um ano, para poder normalizar os seus lucros, e em 2022 aconteceu a mesma coisa. E apesar da recuperação, até hoje o Bradesco ainda não conseguiu recuperar os lucros do primeiro TRI de 2022. Então, muita calma, porque pode ser que o Banco do Brasil ainda sofra por mais alguns trimestres. E continuando a matéria, o próprio Banco do Brasil destaca que houve um atraso na medida provisória que o governo lançou justamente para ajudar os pequenos e médios agricultores. Então, eles acreditam que a execução melhorou e o Banco do Brasil agora está no caminho para poder atingir 25 bilhões em desembolsos, que é o tamanho total do programa. E isso deve destravar um certo alívio capital no quarto TRI de 2025. Então, aparentemente, no quarto TRI de 2025 e no primeiro TRI de 2026, pelo que os gestores estão falando, a gente já pode ver alguma melhora, alguns dos efeitos no Banco do Brasil. E para quem não conhece essa medida provisória, o governo vem liberando uma certa verba para o pequeno e para o médio agricultor. Então eles devem liberar cerca de 250 mil de crédito para o pequeno agricultor, com uma taxa de 6% ao ano, bem abaixo da Selic, que hoje encontra-se em 15%, e também para o médio agricultor, cerca de 1,5 milhão de crédito, com juros de 8%, e os demais produtores poderão financiar 3 milhões com juros de 10% ao ano. Então isso pode dar um alívio para o Banco do Brasil, que pode utilizar dessa verba, desse crédito, para que os agricultores tenham um certo fôlego para poder quitar os empréstimos com o Banco do Brasil. E realmente essa inadimplência atingiu em cheio o Banco do Brasil, porque hoje, quando a gente olha o custo de crédito dividido pela carteira total, no terceiro TRI de 2024 era de 4,17% e em apenas um ano aumentou em cerca de 1% para cerca de 5,16%. E outro ponto que chama atenção são as despesas para provisões de crédito de liquidação duvidosas, que saiu de 10 bilhões no terceiro TRI de 2024 para 17,9 bi no terceiro TRI de 2025, o que foi uma alta de 77,7%. Então, cerca de 8 bilhões que poderiam ir para os resultados da própria empresa tiveram que ser guardados em caixa justamente por causa dessas despesas. E hoje, a maior parte dessas despesas realmente vem do agronegócio, com cerca de 8,8 bi, 6 bilhões de pessoa física e 3,9 bi de pessoa jurídica,
Porém, apesar de muita gente estar comentando mais do agronegócio, perceba que o Banco do Brasil conseguiu piorar em todos os setores, visto que no setor de pessoa física, a inadimplência com mais de 90 dias saiu de 5% em setembro de 2024 para 6% em setembro de 2025. O mesmo ocorreu com pessoa jurídica, que saiu de 3,58% para 4% em 2025, e no agronegócio foi onde realmente explodiu, que saiu de 1,97% em setembro de 2024 para 5,34%. Então, apesar do agronegócio realmente ter sido o maior detrator dentro desse lucro do Banco do Brasil, o Banco do Brasil também aumentou a inadimplência em todos os outros setores. E isso acabou acertando em cheio o lucro líquido. E sobre dividendos, o BTG disse que quem espera uma recuperação rápida, a mensagem é clara, vai ter que esperar mais, porque hoje a prioridade do banco é a preservação de capital, especialmente diante dos requisitos regulatórios que devem pressionar os índices ao longo de 2026. E além disso, a gestão reconheceu que o Banco do Brasil demorou a perceber que as garantias não eram tão robustas, principalmente porque as recuperações judiciais têm aumentado muito por parte dos produtores rurais. Então, outro ponto que o Banco do Brasil deu uma vacilada é porque ele fazia diversas garantias por hipoteca, enquanto outros bancos, como o Banco Itaú, já emprestava através de alienação fiduciária. E essa diferença é crucial, porque quando você empresta por hipoteca, a sua casa ou o que você estiver colocando como garantia continua no seu nome, enquanto quando você faz alienação fiduciária, a sua casa ou o seu campo ou o que você estiver colocando como garantia vai para o nome do banco até você quitar totalmente o seu empréstimo. Então, caso o produtor rural fique inadimplente, rapidamente o banco já poderia pegar essa garantia e fazer a venda, enquanto por hipoteca há uma burocracia muito grande no momento de exercer a garantia. Então esse foi mais um destaque que o Banco do Brasil deu uma vacilada antes de ocorrer essa inadimplência. E sobre o payout de dividendos para 2026, o banco já falou que vai continuar com esse payout de 30% para o restante de 2026. E eu acredito que também para 2027 o banco deve continuar com esse payout de 30%, justamente conforme falou no slide passado, para poder ficar um pouco mais conservador. E sobre dividendos, esse é um ponto que eu gosto muito do Banco do Brasil, porque desde o começo do ano ele já define as datas dos pagamentos dos proventos. Então o Banco do Brasil paga 8 proventos ao ano em meados de fevereiro, maio, agosto e novembro, e eles dividem as datas dos pagamentos em dividendos antecipados e complementares. E dentro da minha planilha hoje, já com a expectativa de lucros para 2026 e com payout de 30%, o dividend yield por ação do Banco do Brasil deve ficar na casa de 1,26, o que seria um dividend yield bruto projetado de 5,39. Então, como o banco paga apenas JCPs, então você ainda tem que calcular os 15% de imposto de renda na fonte. Então, o banco deve pagar ainda para 2026 dividendos abaixo dos 5%. E aproveitando para fazer aquela propaganda, bora virar membro aqui no canal. Custa apenas R$19,90, que é menos que aquele hamburgão que você come no domingo. E para virar membro é bem fácil. Basta você vir na tela do seu navegador, clicar em Seja Membro para poder ter acesso a diversos benefícios, além da minha planilha com mais de 65 empresas, meu preço teto, resumo semanal em PDF dos vídeos para quem não teve tempo de olhar todos os vídeos da semana, além de alguns e-books especiais que eu faço, os meus aportes, a minha carteira de proventos. E uma dica que eu dou sempre, se for para virar membro, vira pela tela do navegador, que fica pelo preço de R$19,99, porque pela tela do celular eles cobram mais caro, acaba virando R$ 25,99. E continuando o vídeo, o que eles esperam para o futuro? A expectativa é que a inadimplência acima de 90 dias ainda deve seguir essa trajetória de alta, sendo que o primeiro semestre de 2026 ainda deve ser fortemente pressionado por provisões, com alguma esperança de melhora mais relevante apenas no segundo semestre. E a expectativa do ROI do Banco do Brasil ainda fica nos médios dígitos, então deve ficar na casa entre 11% a 12%. E hoje, dentro do cenário atual, percebam que a cotação no início de 2025 era de R$ 23,92,
e hoje a cotação é de 23,14, ou seja, a queda do Banco do Brasil foi de apenas 3,2%, enquanto a expectativa de lucros do começo do ano para agora caiu em cerca de 55%, e os dividendos também caíram em cerca de 66%. Então, dentro desse preço de R$ 23, eu não me animo tanto a comprar o Banco do Brasil, porque pode ser que haja uma melhora, principalmente para 2026 e 2027, mas dentro dessa cotação hoje, eu não acredito que está refletindo o lucro atual. E hoje, para entrar dentro do meu radar, eu pensaria entre 17 e 18 reais, que ficaria mais condizente, o que seria uma queda de 26% olhando a cotação do início de 2025, e com essa projeção de lucros para 2026 na casa dos 26 bilhões, a queda nos lucros seria em torno de 35%. E outro ponto, o preço sobre valor patrimonial ficaria em 0,55. E você pode me perguntar, Rafael, mas nunca que o banco vai cair para essa cotação, não vai chegar nessa faixa de preço sobre valor patrimonial. Porém, percebam que diversas vezes o Banco do Brasil já foi cotado por um preço sobre valor patrimonial abaixo de 0,5. Em 2008, em meados de 2011 até 2015, na pandemia também chegou a ser cotado por muito tempo dentro desse preço sobre valor patrimonial, porque hora ou outra os investidores podem dar uma força negativa ainda no Banco do Brasil e ele ainda poderia despencar para poder entrar em bons preços e oportunidades. E me conta aqui, pessoal, quais bancos vocês estão comprando hoje? Me fala o seu radar de ações dentro desse setor que eu quero saber. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.